Bom dia, quinto ano. Hoje é sexta-feira, 15 de maio. Vamos começar nossa aula. Vamos fazer português e matemática. Em português, a gente vai ter uma live às 10 horas sobre verbos. Mas lembrando que a live é só 10 horas, hein? Então, até às 10 a gente vai ter aula de matemática. A gente vai estudar mais um pouco hoje sobre frações e vai falar também sobre número misto, tá? A gente vai resolver as atividades da página 91 e 95, tá bom? A gente vai dar continuidade na aula de ontem, tirando algumas das dúvidas que vocês tiveram ontem, algumas das dúvidas que vocês venham a ter hoje, tá? Qualquer coisa me chama aqui, tá bom? Antes de começar com o livro, a gente vai dar uma olhadinha aqui no que é número misto. Número misto, tá? O número misto é uma parte inteira, isso aqui é um número misto, ó, 2, 7/3. Então, o número misto é isso, é uma parte inteira, que é o 2, e 7/3, que é a parte fracionária. Então, para ser um número misto, precisa ter uma parte inteira, como aqui no caso é o 2, e uma parte fracionária, que é uma fração. Aqui no caso, 7/3, tá? Aí aqui a tia colocou até um desenho, ó, outro número misto. 2, 1/2. Ele está me dizendo que ele tem 2 pizzas inteiras e a metade de outra, ó. 2 pizzas inteiras, porque é um número inteiro. Então, ele tem 2 pizzas inteiras, ó. 1, 2. E meio está me dizendo que ele tem mais meia pizza. Então, ele tem 2 pizzas e meia, tá bom? Isso é um número misto. E a gente pode transformar esse número misto em fração. Mas como é que eu faço isso? Aí eu coloquei um exemplo aqui para você. Vamos ver se você consegue acompanhar a tia aqui. Qualquer dúvida, vai me perguntando. Aqui eu tenho 1 inteiro e meio. Para eu transformar esse número misto aqui em fração, como chegou aqui, eu tenho que pegar esse 1, multiplicar por 2. Então, 1 vezes 2, 2. Mais 1, 3. Coloco 3 aqui e vou repetir esse 2, tá? Ó. De novo, vou pegar esse 1 inteiro, multiplicar pelo denominador e somar com o numerador. Então, vai ficar 1 vezes 2 mais 1, que é igual a 3 meios, tá? Agora aqui no livro ele vem falando de número misto como com outro nome. Ele vem falando fração maior que um inteiro. Mas é a mesma coisa número misto, tá, gente? Então, ele vem dizendo assim, ó, na abertura do capítulo, mostramos a medida de comprimento de um prego e de um parafuso em polegadas. A medida do prego é menor que 1 polegada, que é um inteiro da medida. Ele mede 3/4 de polegada. Dizemos que 3/4 é uma fração menor que um inteiro. Já o parafuso mede 5/4 de polegada, que é maior que 1 polegada. Então, 5/4 é uma fração maior que um inteiro. Podemos escrever a medida do parafuso de outra forma. 1 e 1/4 de polegada. Então, ele tem 1 polegada inteira mais 1/4 de polegada. Isso significa que o parafuso tem um comprimento de 1 polegada inteira mais 1/4 de polegada. Números como 1/4 são chamados de números mistos, pois tem uma parte inteira, no caso aí desse número 1, o número natural e uma parte fracionária, que é 1/4, tá? Veja outro exemplo que envolve número misto. Primeiramente, observe os desenhos, depois a escrita em forma de fração e de número misto. Aí aqui a gente tem 2 desenhos com duas divisões iguais. A fração é 3/2 e no número misto eu tenho um inteiro, que eu tenho um desenho inteiro pintado, e no outro eu tenho uma fração de 1/2, porque eu tenho um quadrado pintado de 2, tá?
Aqui, ó, na número 1, ele está falando assim, quem é, se você sabia aí que está falando da medida de comprimento da polegada e do pé, depois você dá uma lidinha com calma, tá? Na número 1, ele está dizendo assim, em cada item está indicada uma medida em polegadas. Pinte a barra de acordo com essa medida. Aqui ele está 1 polegada e 3/4. Então, a gente vai pintar até aqui, ó, porque ele tem 1 polegada inteira que está aqui e tem mais 1, 2, 3/4. Então, para aqui, ó. Tá vendo? Ele tem 1 polegada inteira, o 1 tá aqui. E tem mais 3/4 de polegada. Então, 1, 2, 3/4. Então, a gente para aqui, tá bom? Na próxima, na letra B, ele tem 2 inteiros e 2/4. Então, a gente vai pintar 2 inteiros, que vem até aqui, e vai pintar mais 1, 2/4. Então, vai até aqui. Então, é 2 inteiros mais 2/4, tá? Se não estiver entendendo, me pergunta aqui que eu te explico de novo, tá bom? Aqui a gente tem 2 inteiros e 2/4. Então, a gente vai pegar, ó, 2 inteiros que vem até aqui e mais 1, 2/4. Então, eu vou ter que pintar até aqui, ó, tá? Na próxima, eu tenho 3 inteiros e 1/4. Então, eu vou pintar do 0 ao 3 inteiro e mais 1/4 que vai parar aqui. Na próxima, eu tenho 3/4. Então, eu vou pintar 1, 2, 3, até o 3/4 aqui, que é antes de 1 polegada, tá? No próximo, nas barras a seguir, estão representadas frações maiores que 1 inteiro. Represente a parte colorida usando números mistos e frações. Aqui eu tenho uma imagem que está toda pintada, né? Então, vai ficar 1 inteiro e 2 terços. Por que 2 terços? Porque eu tenho 2 quadrados de 3 pintados. Então, é 2 terços. Para eu transformar ele em fração, eu tenho que fazer 1 vezes 3, que vai dar 3, mais o 2, que vai dar 5. E vou repetir o 3 no denominador, tá? Prestando atenção, vou fazer 2 vezes 1. Aqui, ó, numerador vezes o número inteiro, 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. Repito 3. Na próxima, eu tenho 1 inteiro também, 3, 5, 3 quintos. Eu vou pegar 1 vezes 5 mais 3, que vai dar 8, e vou repetir o 5. Aqui eu já tenho 2 inteiros, ó, 2 barras completamente pintadas. Então, vai ficar 2 sobre 1 meio. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Vou repetir o 2, fica 5 meio. Na próxima, eu tenho 2 barras inteiras, então é 2 inteiros e 1 sexto. Aí, eu vou multiplicar. 2 vezes 6, 12, mais 1, 13 sobre 6, tá? 13 sextos, tá bom? Qualquer dúvida, pergunta aqui. Na próxima, escreva as frações que podem substituir cada um dos números mistos a seguir. Então, vamos lá. Como é que eu vou descobrir essa fração? Fazendo o processo. O inteiro vezes o denominador vezes o numerador. Então, 1 vezes 4, 4. 4 vezes 3, não, 4 mais 3, 7. Vou repetir o 4. Na próxima, 1 vezes 8, 8. 8 mais 2, 10. Vou repetir o 8. Sempre vou estar repetindo o denominador, tá bom, gente? 3 vezes 5, 15. Mais 4, 19. Vou repetir o 5, que é o denominador. Na D, 2 vezes 10, 20. Mais 6, 26. Vou repetir o denominador, 10. Na E, 4 vezes 7 mais 2 vai dar 30. Vou repetir o denominador, 7. Na F, 4 vezes 9 mais 5 vai ficar 41 sobre 9. Sempre repetindo o denominador, tá? Para transformar em fração. Aqui na 4, represente as frações a seguir
com as figuras e diga quantos inteiros são necessários para representá-los. Aqui eu tenho frações impróprias, onde o meu numerador é maior do que o meu denominador, então vou precisar de mais de um desenho para representar essa fração. Então vamos lá, na primeira eu tenho 7/4. Eu vou ter que ter duas figuras com 4 partes iguais e vou pintar 7 dessas figuras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá, gente? Na próxima, eu tenho 5 meios, então eu vou ter que ter 3 figuras com 2 partes iguais. E dessas 3 figuras eu vou pintar 5 partes. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Na C eu tenho 12 oitavos, então eu vou ter que ter 2 figuras com 8 partes iguais. E dessas 2 figuras eu vou pintar 12 partes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá, gente? Entendeu? Qualquer coisa, pergunta aí. Agora, aqui na 93, vem pedindo também para a gente comparar as frações, tá? Aí tá dizendo aí, as faixas coloridas abaixo foram criadas seguindo algumas regras. Elas são do mesmo tamanho, cada uma foi dividida em partes iguais e todas devem ter uma parte vermelha. Na próxima página, veja as frações que a parte vermelha representa em cada faixa. Então, ó, na primeira, ela está representando 1 meio, porque ela está aqui, ó, é um quadrado dividido em 2, então 1/2. Aqui temos 3 partes, mas ela tem um pintado, uma vermelha, então é 1/3. Aqui temos 4 partes, mas uma parte só é vermelha. Então, a gente tem 1/4, que é 1/4. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 partes, mas só uma é vermelha. Então, é 1/5. Aqui a gente tem 6 partes, mas só uma é vermelha. Então, a gente tem 1/6, tá? O denominador sempre é o número de partes que a gente tem, tá bom? Preste atenção nisso aí. Agora, vamos comparar essas frações. Você percebeu que quanto maior é o número de partes em que as faixas foram divididas, menor é a parte em vermelho? É verdade, gente. Aqui, ó. Aqui ela está ocupando a metade do espaço. Conforme foi se dividindo em mais partes, ela foi ficando menorzinha. Isso quer dizer que a fração 1/6 é a menor entre todas as frações mostradas. Nessa comparação, consideramos somente uma parte de cada faixa. Agora veja outra situação de comparação a seguir. Olha essa daí, a página 94 ainda. Temos 2 faixas, uma dividida em terços e outra em quartos. Na primeira a gente tem 2/3 e na segunda a gente tem 3/4. Observe que a parte pintada de vermelho na primeira figura é menor que a parte pintada de vermelho na segunda figura. Assim, podemos dizer que 3/4 é maior que 2/3. Também podemos escrever essa comparação usando a linguagem matemática, o sinal de maior ou então o sinal de menor, né, gente? A gente pode usar esses sinais para poder dizer se a fração é maior ou menor. Veja que a abertura do sinal fica virada para o número maior. Agora aqui, ó, prestando atenção. Número 1. Observe os terrenos com plantações de tomate e responda às questões propostas. Aqui a gente tem 2 quadrados, ó. Um que está com tomate e o outro que está sem tomate. Então, a gente tem quanto pintado dele? A gente tem uma parte cheia de tomate. A gente tem uma parte de 2. Então, de 2, que fica 1 meio. Aqui na segunda, a gente tem 1, 2, 3, 4. E dessas 4 partes, a gente tem 3 com tomates. Então, é 3/4. A gente tem 3 partes
de 4 plantadas com tomate. Então, é 3/4. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente tem 8 partes. E dessas 8 partes, a gente tem 3 partes pintadas. Então, é 3/8. Na próxima, na quarta, a gente tem a divisão aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente tem 8 partes, mas dessas 8 partes, só 6 estão pintadas. Então, a gente tem 6/8. Na letra A, está me perguntando assim, falando assim. Escreva nos quadradinhos a fração que representa a parte de cada terreno em que foi plantada tomate. A gente já acabou de fazer isso. B. Em qual terreno a área plantada é menor? Vamos lá. Qual terreno aqui que a área plantada é menor, gente? É o terreno 3, né? Olha aqui, ó. Tá vendo? De todas as áreas, é o mesmo tamanho a área, só que ela foi dividida em mais vezes. Então, de todas essas áreas, o terceiro terreno é o que tem menos plantação. C. Que terrenos têm a plantação do mesmo tamanho? Vamos voltar lá. Terrenos com a plantação do mesmo tamanho. A gente tem o terreno 2 e o terreno 4, tá? E aqui a tia colocou para vocês treinarem a fração, para a gente treinar, porque a partir de agora a gente vai treinar a fração quase toda a aula de matemática. Isso se não for em toda a aula de matemática, eu coloquei essa atividade aí para vocês treinarem. Aí tem um exemplo que vocês precisam seguir, tá? Aí tem a aula, aí tem o nome da escola, data, aluno, frase do dia, que eu seja como girassol, da Priscila Alcântara. Aula de matemática, aí tem hora da videoaula, frações, números mistos com o livro Pitágoras, páginas 91 a 95. Praticando, aí você vai copiar. Praticando, quadro fracionário, preencha os quadros, observando as figuras de acordo com o modelo. Você vai ter que copiar esse quadro no seu caderno, tá? Não é para imprimir, é para copiar o quadro, as figuras, fazer essa tabela bem bonitinha. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês, ó, a letra A, figura A, tá analisando essa figura A aqui, ó. Dessa figura A, ele tá me perguntando quantas partes pintadas tem. Uma, botei aqui. Total das partes, 2, 1, 2, botei aqui. A fração 1/2. E ela é uma fração própria, porque o denominador é maior do que o numerador. Agora, aqui na letra B, você vai analisar a figura B. Vai ver, ó. Quantas partes pintadas? 1, 2, 3, 4. Vai colocar 4. Total de partes, 8. Fração, 4/8. Ela é uma fração própria. Por quê? Porque o denominador vai ser maior do que o numerador. Vocês vão fazer essa atividade, tá? E aí, depois vão me falando aqui como é que vocês conseguiram fazer. Vai me mandando foto dela pronta para tia ver se tá certo, se tá errado, tá bom? Lembrando que qualquer dúvida eu tô aqui. Daqui a pouco a gente tem live de português às 10 horas. Até lá, vamos nos concentrar aqui em tirar todas as dúvidas sobre frações, tá bom? Beijo!